Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia de palestra da nossa 26ª Semana Espírita de Livramento de Nossa Senhora Bahia. Este ano, como tema central, o sentido da vida. Iniciamos na segunda-feira, dia 29 de junho, e ficaremos juntos até domingo, dia 5 de julho, sempre às 19h30. Esperamos contar com a participação de todos, irmãos de ideal espírita e internautas de modo geral. Teremos agora uma vibração musical com o nosso amigo, o maestro Christian Cardoso, de Rio de Contas, Bahia, como prece inicial. Hoje contaremos com a participação da nossa querida amiga Rosiane Muniz, da cidade de Barreiras, Bahia. Ela, que é pedagoga, mestre em educação, trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, em Barreiras, e coordenadora do CR 24, Conselho Regional Federativo do Oeste, da FEB. Nos falando sobre o papel do jovem na sociedade, convido agora e seja bem-vinda, Rosiane Muniz. Caros amigos e amigas, boa noite. Amigos e amigas de Livramento, em especial, o meu grande abraço, cheio de saudade. Estávamos todos preparados e preparadas para realizar a viagem e irmos visitá-los na realização da 26ª Semana Espírita de Livramento. E então, eis que surge um obstáculo que para nós torna-se mais uma oportunidade de aprendizado valiosíssima, porque aprendemos a valorizar o tempo que temos uns com os outros. Mesmo assim, a misericórdia divina nos é tão grande que temos os meios para falarmos uns com os outros, de maneira que podemos compartilhar conhecimento, compartilhar todas as nossas experiências e vivências, porque nós já fomos jovens um dia, nós já fomos crianças um dia, e um dia, se Deus quiser,
seremos idosos. E em todos esses momentos da vida, nós aprenderemos mais e mais. A nossa vida é marcada por fases, fases importantes para o progresso do ser humano. A infância, a fase basilar, aquela que nos auxilia a construir a nossa personalidade. Ainda estamos meio que adormecidos, espiritualmente falando, mas muito vivos para o aprendizado. As nossas inquietações, conflitos, angústias ainda estão dormentes. E a família torna-se um lugar, o contexto apropriado para os primeiros ensinos ao espírito. É ali que iremos aprender a respeitar, a auxiliar, a ser solidário, a conversar, a ouvir. É na família que recebemos esses conhecimentos básicos para sermos humanos. Aprendemos uns com os outros a sermos humanos e humanas. Caso contrário, o que seremos nós? É na infância que nós acordamos diariamente ávidos por aprender tudo de bom e de não tão bom assim que nos oferecem. Por isso, é imprescindível que tenhamos a capacidade de observar, de perceber e de compreender quão é importante a nossa vivência com as crianças, por menor que seja o tempo que estejamos com elas. Então, na adolescência, nós iniciamos um outro percurso, uma outra trajetória, uma outra fase da nossa jornada aqui na Terra. Nós iniciamos os momentos de indecisão, insegurança, que nos perguntamos quem sou eu. Vem então as paixões, os vícios, as afinidades. Afloram-se todo aquele conhecimento, aquela bagagem milenar que carregamos de encarnação a encarnação. E vem para nós muito fortes sentimentos que até então nós não compreendíamos. E atrelado a isso, as mudanças do próprio corpo físico. Também uma fase de muitas inquietações, porque é um momento de muitas escolhas. Então, nós observamos que uma criança bem educada, uma criança amada, uma criança que sabe dialogar, ter autonomia, falar sobre seus próprios sentimentos, expressar-se, provavelmente será uma adolescente que passará por todos os conflitos que são comuns à terra de provas e expiações em que vivemos. Mas ele terá um diferencial. Será um adolescente ou uma adolescente que terá segurança, um porto seguro, um entendimento de si mesmo para fazer as escolhas mais acertadas naquele momento. Da adolescência, então, nos mesclamos a essa fase da juventude. E quando falamos em juventude, nos lembra logo a força, a pujança, a coragem, a alegria dos jovens. A vontade de modificar, de renovar,
de desbravar. Lembramos então de toda a oportunidade que essa energia da juventude tem de modificar-se e, assim, modificar o contexto em que vive. Nós, todos, seres humanos, passamos por essas fases da vida. Nessa encarnação, em encarnações posteriores, em outras que virão. Se não já passamos, passaremos e assim por diante. E nós sabemos muito bem do que estamos falando quanto à juventude. E se formos nos pensar qual o papel do jovem na sociedade, vamos pensar então em que sociedade estamos vivendo. Em que mundo estamos? Um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Onde nós observamos excessos de toda sorte, extremismos, fanatismos. Onde observamos bondade, benevolência, altruísmo, solidariedade. Em um dia apenas, assistindo os telejornais, nós temos uma mescla de sentimentos, porque observamos pessoas que fazem o bem e nos emocionamos. E nos preocupamos ao mesmo tempo com pessoas que fazem muito mal a si e aos outros. E nos entristecemos. O mundo é, então, esse condensado, esse aglomerado de sentimentos e emoções ainda pautado no materialismo. E o materialismo não é uma entidade que toma conta da humanidade, que se apodera de sua mente, de suas vontades. Não. O materialismo somos nós. O materialismo somos nós que realizamos. Somos nós que praticamos, sendo egoístas, orgulhosos, imediatistas, vaidosos. Somos nós que ainda colocamos em prática as nossas virtudes, que ainda levamos em consideração muito mais o corpo que o espírito. E é nesse meio que os nossos jovens vivem. É nesse contexto aglomerado, complexo de sentimentos e emoções. E eles estão em um momento de grande escolha. E um momento de grande escolha íntima e de escolhas para a sua vida. Escolhas exteriores também. E qual é, então, o papel do jovem para esta sociedade? Certa feita, um amigo psicólogo me falou que nós estamos comparando, podemos ser comparados a marionetes. A marionetes, a autômatos. Quando não estamos sendo manobrados pela mídia, pelas teorias, pelos ideais ou ideologias equivocadas. Nós nos deixamos manobrar por sentimentos e pensamentos que não são nossos. Por crenças enraizadas
em nosso consciente que não nos permitem aflorar o que somos de fato. Vi há um tempo atrás um jovem norte-coreano que havia vendido o seu rim para comprar um aparelho celular de última geração, é claro. Imaginemos então onde estamos nós, onde a juventude, onde estão os jovens, nesse sistema tão desafiador, tão cheio de más inclinações, tão cheios de estradas que podem nos levar a más escolhas. Se o jovem é esta simbologia, nos traz essa simbologia de coragem, de força, de vitalidade, de alegria, há algo de equivocado na atualidade. Porque a depressão, a ansiedade, os transtornos psicológicos, o índice de suicídio tem aumentado significativamente na juventude. Então, queridos amigos e amigas, refletir acerca do papel da juventude na sociedade atual é refletir acerca do nosso papel como espíritos em evolução. Lembremos de uma parábola. O Momento Espírita fala a leitura aprofundada e nos diz que um jovem vivia em sua casa, uma casa muito rica, cheia de abundância. Ele não passava por nenhum tipo de necessidade ali. Tudo o que desejava era de pronto concedido a ele. Ele tinha tudo o que queria. Ele era ovacionado, ele era bajulado, tinha as melhores roupas, as melhores comidas, vivia num luxo. E também seguia as tradições bíblicas. Ele estudava, ele era religioso. E sentindo a necessidade de algo mais, a necessidade desse preenchimento de vazio que muitos de nós sentimos hoje em dia. E perguntando por quê? Quem sou eu? Sinto e venho para momentos muito recorrentes na juventude. Esse jovem, então, sabe que Jesus está ali na cidade e vai até ele, sentindo a necessidade de ir até aquele homem que parecia já conhecer. E ele sente ainda mais a presença do Mestre, o amor encarnado. E o Mestre o olha nos olhos. Ele imediatamente, sentindo a vibração que emana de Jesus, tem a necessidade de estar genuflexo, prestar reverência àquele espírito de luz. E ele fala: Mestre, o que posso fazer? Eu quero segui-lo. O que devo fazer para segui-lo? O que tenho que fazer para segui-lo? Imagine a ânsia da juventude, a alegria, orar a juventude do Mestre, eu quero. O que devo fazer? Jesus pede apenas uma coisa: larga tudo e segue-me. Imediatamente o jovem pensa em sua vida. E ele pensa em algo em especial.
um evento que acontecerá em Cesareia, uma corrida de cavalos que ele estava se preparando há muito tempo, ele e os amigos. E ele fala, mas mestre, depois da corrida, deixe que o evento de Cesareia aconteça, eu já me preparei há tanto tempo, contratei escravos. E o mestre diz, não, não há tempo a perder, o momento é agora. E ele então pensa mais um pouco, olha para o mestre e diz, não posso. Não posso. O que prendeu aquele jovem arrebatado pelo amor de Jesus, mas ainda preso à vaidade, ao status, à honra, às bajulações, ainda preso à vida de orgulho e egoísmo que estava tecendo naquela encarnação. Ele então desiste de seguir Jesus e uma semana depois vai para Cesareia e participa da corrida. Eis que há um acidente. Um cavalo passa por cima dele, do jovem, e assim o carro também passa. Ele sente o seu corpo sendo mutilado naquele momento. E lembra-se do convite do mestre. Larga tudo e segue-me agora. Não há tempo a perder. O conselho, a sugestão que Jesus dá à juventude é essa. Não há tempo a perder. O papel da juventude atualmente em nossa sociedade é trazer essa dinâmica de modificação da humanidade para o bem. É ser cooperador de Deus na sagrada, na divina seara do Cristo. Somos todos cooperadores e cooperadoras. Entretanto, a juventude carrega em si a pujança, a alegria, a força, a coragem. Faz-se necessário, então, que a escolha seja feita. Mas para isso, é imprescindível que o jovem esteja subsidiado por uma família que o acolha. E, acima de tudo, por uma família que acolha uma religião. A doutrina espírita é consoladora também para os jovens que passam por tantos e tantos conflitos existenciais, tantas angústias, tantas necessidades, e que sentem a falta de acolhimento espiritual. A doutrina espírita oferece isso para os jovens. E é a doutrina espírita que nos diz qual é o papel do jovem na atualidade. Amar. Amar é o papel do jovem na atualidade. Amar é o papel de qualquer um de nós. Não por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o maior mandamento é amar ao próximo assim. Mas os fariseus, quando ouviram Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Chamamos a atenção aqui para algo imprescindível. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amar plenamente, amar de verdade. E esse amor é construído diariamente. Jesus, o nosso modelo e guia, chamava Deus, nosso Pai, de Abba, que significa paizinho. Imaginemos então a relação de afeto, de amor, de cumplicidade que Jesus tem com o Pai. Se fôssemos nós, baianos, chamaria de painho. Imagine nós realizarmos uma oração, fecharmos os olhos e evocarmos a presença de Deus em nossas vidas falando painho. Tendo respeito, mas acolhendo Deus em nós. É imprescindível para o jovem aprender a amar a Deus. Aprender a amar a Deus. O primeiro passo para isso é questionar-se qual é e como está a minha relação com Deus. Que é Deus para mim? É necessário que indaguemos as nossas próprias convicções para realmente entendermos que é Deus para mim. Como me relaciono com Deus? Eu converso com Deus todos os dias. Eu sei que Deus está aqui, que eu estou em Deus. Eu consigo conceber isso, entender isso de tal maneira que em tudo eu observo a presença divina em minha vida. E se não é assim, o que eu posso fazer para melhorar? Entendermos a relação com Deus é imprescindível para atuarmos bem em nossa sociedade. É necessário, então, ao jovem, à juventude, a vivacidade, de curiosidade, de indagações para estreitar as relações com Deus. Entretanto, é imprescindível também que nós concebamos aos jovens ambientes apropriados para que ele entenda como está essa relação com Deus. Para que ele possa errar, acertar, para que nós possamos conversar com ele sem julgamentos, sem condenações, aproveitando o momento para, de fato, auxiliá-lo a atuar da melhor maneira possível no contexto em que ele vive. Certa feita eu vi uma criança questionando para a professora da evangelização, para a evangelizadora: tia, onde está Deus? Deus existe? E perguntou várias coisas sobre a existência de Deus para ela. E a professora disse: claro que Deus existe. E onde ele está? Onde é que eu posso pegá-lo? Como eu posso conversar com Deus? E a professora, sem saber o que explicar para aquela criança, diz: Deus existe e você deve acreditar. Será que essa resposta é o bastante? Será que essa imposição sobre Deus é o bastante para nós? Será que o medo de um Deus punitivo, cruel, ainda nos assola os corações e interrompe uma relação mais afetiva, mais íntima com o nosso paizinho, com o nosso painho, acolhendo de fato a presença divina em nossas vidas? Este é o primeiro papel da juventude atualmente. Aprender a amar a Deus. Entretanto, é necessário que, nesse processo de construção do amor a Deus, nós observemos no outro
um nosso irmão e não um nosso adversário. Uma pessoa que está na mesma jornada que nós, que apesar de ter posicionamentos diferentes, é nosso irmão e é amado por Deus, nosso Pai. Temos parte de uma família e que precisamos ser solidários, altruístas, que precisamos escutar o que o outro nos diz e dialogar. Não somos adversários uns dos outros. A vida não é um combate, não é uma guerra, não é um jogo. A vida é uma grande jornada de aprendizado. É uma grande jornada de reconciliação com Deus, com o outro e comigo. É papel da juventude, então, abrir-se para o conhecimento do outro e para o acolhimento do outro tal qual ele é. Sendo indulgente, benevolente, perdoando as ofensas, assim como o livro dos Espíritos nos orienta, o Evangelho nos diz. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é nessa relação com o outro que eu vou observando quem é você, que eu preciso aprender a amar. E quem sou eu? E aí vem o conhecimento de si mesmo. Porque atualmente nós observamos muitos jovens que não se amam, que se comparam com outras personalidades, ídolos vazios, que não ensinam muito o que há de bom para se viver na humanidade. O nosso maior ídolo é Jesus. O nosso guia, o nosso modelo. Se for para entender como alguém que devemos que seja Jesus. E aí a expressão, o questionamento diário de se fosse Jesus, como ele agiria neste momento? É necessário para a atuação na sociedade atual. É imprescindível para o jovem ter esse entendimento e atuar de maneira mais coerente à doutrina espírita, às suas reais necessidades. E aí aqueles conflitos, aquelas indagações, aquelas necessidades, as paixões, os vícios que costumam vir a aflorar neste período complexo da nossa jornada na Terra, são então desvencilhados, são esmigalhados a partir do entendimento do que o Mestre veio nos ensinar, a partir das orientações que nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é roteiro de reconciliação conosco e com o outro. É roteiro para o conhecimento de si mesmo, para a aceitação de si. Para que o jovem atue de maneira plena, de maneira integral na sociedade atual. E para que ele, de fato, realize ações que auxiliem na modificação da atmosfera pesada, densa da Terra. É necessário que ele exerça esse papel de pacificador, esse papel de pessoa aberta a novos conhecimentos, mas, acima de tudo, assertiva no que ele acredita, no que ele pensa, tendo Cristo como guia, tendo Cristo como modelo em suas
atuações nos diversos meios em que ele trabalha. Na família, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os ambientes de atuação humana. Os jovens precisam exercer esse papel de levar o Cristo como modelo de suas ações. O papel do jovem na atualidade, então, é de realizar conquistas morais. De realizar conquistas morais que potencializem a sua modificação íntima. A modificação de outras pessoas. E assim, a modificação do contexto em que esse jovem vive. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é, por acaso, o maior mandamento. Entretanto, queridos amigos e amigas, entregar-se a Deus é uma escolha. É uma escolha que fazemos diariamente. Certa feita, numa reunião mediúnica, observei a chegada de um senhor, de um espírito, pronto para realizar, através de mim, uma psicografia. Ele então se aproxima e eu começo a escrever algo que me toca até hoje. E ele diz: todos os dias acordo com 2 frascos, um de veneno e outro de remédio. Ficam pendurados no meu pescoço e a cada fato que acontece, escolho o que usar, o veneno ou o remédio. Se me irritam, humilham, espezinham, felicitam, alegram, acolhem ou ignoram, eu sou levado a beber do veneno ou do remédio. Às vezes uso tudo de vez, o veneno e o remédio. Outras vezes enveneno-me com ódio, raiva, irritação, impaciência e sofro. Esqueço do remédio, chego a esconder o frasco, ignoro e sofro. Choro, reclamo, grito e esqueço que eu tenho remédio e uso tão pouco dele. Às vezes, bebo o veneno que os outros me oferecem. Muitas vezes me imponho o remédio para melhorar a vida e acalmar meu coração. O veneno é doce e corrosivo. O remédio é amargo e aliviador. Meus frascos são grandes, médios e pequenos. Tem tempos que uso cada uma a conta-gotas, veneno e remédio. Mas uso sempre e tenho sempre a escolha de envenenar ou remediar-me. O dia passa e por menos que eu use meus frascos, quando acordo no dia seguinte, os 2 estão cheios novamente. E eu começo a usá-los outra vez. Enveneno-me diariamente e jogo meu remédio fora. Preciso fazer o contrário. Sei disso. Mas estou viciado à doce ilusão do veneno e ainda não entendi a necessidade amarga do remédio. A juventude é um período denso, feliz, triste. Depende da escolha de cada um de nós. O jovem passará por grandes obstáculos, provas e expiações. Porque é comum à terra que nós passemos por isso. Entretanto, a escolha de beber do veneno ou do remédio
é de cada um de nós. É papel do jovem, então, auxiliar o Criador a melhorar o nosso planeta com a sua pujança, com a sua alegria, mas acima de tudo, melhorando-se diariamente, tendo o Cristo como guia, o Evangelho como roteiro de conduta. Muita paz, muito grata, muitas saudades de vocês, meus irmãos. Um grande abraço e até breve. Rosane, participação e lindo trabalho. Que Deus a abençoe. Especial agradecimento também a todos os internautas que nos acompanham no canal do YouTube ou Facebook. Muito obrigada e continue conosco. Amanhã teremos Rosângela Oliveira, de Vitória da Conquista, com o tema Constelação Familiar, sempre às 19h30. Como prece de agradecimento, encerraremos com uma vibração musical e conosco o mestre Christian